e dizer assim, eu criei essa situação. Eu esqueci, eu deixei de lado de adorar a Deus, adorei a festa, adorei a companhia dos outros, quem tem festa, eu toquei tudo! E Deus vai pedir conta. Um dia desse, do meu menino Abraão, no pleno domingo, Abraão chegou na igreja no outro dia. Domingo, vai. Vai no domingo. Na verdade, é muita cara de pau, eu vim passar muita peroca, né? Aí eu fiquei olhando para ele, eu cheguei em casa e disse, Abraão, você chegou aqui 20 cheguei no domingo. Na semana tudo bem, mas no domingo, que é nós? Pela manhã eu fui, né? Mas que é? Que a sua filha não te matar agora. Como dizer? Eu fui lá e ele me viu, e aí? Você está entendendo? Você não está entendendo, eu vou te explicar, mas você quer não, né? Memória eterna e conformidade. Deus está pesando cada sacrifício aqui, viu? Aleluia, é manto. Um dia desse eu fui visitar uma irmã, ela me chamou para um trabalho, né? Marcamos 8h da manhã. A irmã saiu, era quase 10 horas da manhã. Ó. E ela era dirigente do trabalho. E chegou lá na frente, eu ia ministrar. E ela chegou lá na frente, a pessoa tem pessoa que tem uma facilidade para mentir, né? Ele é tão mentiroso que está gritando a própria mentira dele. O que é verdade é ele falando, o que é verdade é mentira. A mentira se tornou verdade. E ela chegou e falou assim, irmãos, foi uma luta para mim estar hoje aqui. E eu fiquei olhando para ela. E eu vou ter que desmascarar. Eu vou ter que desmascarar. Aí Deus foi pro médico, oi, dono de boneco. Foi uma luta, não foi? Cheguei na sua casa, 8 horas, você saiu 10 horas. Faz 20 coisas no cão, e você do diabo. Nunca mais vou mentir na minha frente, eu tenho mentir do outro lado. Aí vai ter falta de ética, você deixar o teu irmão pra mentira, e ele vai se enfiar, e Deus vai trabalhar de você também. Os outros estão errando, vai dizer, não, irmã, sabe o que é? É que me perdoa. Fala de nada. Pior coisa é ele dar um crente galo velho. Sabe que galo velho? Galo velho. Galo velho, mano. Minha mãe comprava, quando eu era criança, minha mãe comprava aquele galo que passava na rua. Olha o galo! Minha mãe comprava 5 galos. Aí minha mãe colocava lá no corpo. Olha só. Você vai quase pegar de fogo. E quando saía, aí a rua aí. Aqui é crente, galo velho. Aí minha mãe não tinha estratégica. Com galo velho tem que ter estratégia. Minha mãe foi lá e pediu para a gente usar o machado no fogo. Não vou lá, não vou lá, ela vai pedir um machado. Cortando uma lenha aqui em São Paulo. Minha mãe fez 2 tijolos, colocou ali na grade, foi na imersão, ajeitamos direitinho, tacou lá no fogo. Enquanto a mulher pensou lá, vai ver, tá comigo. E quando nós deixamos isso, a mulher pensou parada. E é outro trabalho. Nós tínhamos que fazer todo aquele fogão, tirar a cinza, porque não tinha que colocar fogo na cinza, não. Tem que desfazer tudo, o altar tem que tirar ali, e nós colocar outro leite novamente e ficar olhando. Quando está começando a pagar, vai colocar ali de novo. E não ficar quase 10 horas, mas o galo sai lá. Tudo tem um sacrifício. O maior sacrifício de nós
precisamos o quê? Renunciar a nós mesmos. O maior inimigo é o diabo, não somos nós. Se Deus não entrar na nossa vida e nos quebrar, nós ficamos cagados crentes na frente de muito. Mas que o Deus da vida aqui, reconhecer que eles precisavam mudar. O primeiro passo para as coisas dar tudo certo é reconhecer. É reconhecer que precisa de Deus na sua vida, na sua, aleluia, nas suas decisões. Tem Jesus, você não reconhece. Os medianistas começaram a clamar a Deus. E começaram a clamar e Deus ouviu. Que até a Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. E morrendo do gemido e do oprimido e do fome necessitado, é o Deus que levantarei de meu trono, me inclinarei para ver a sua bênção. Mas se nós reconhecer que estamos eles e precisamos mudar, você tem que reconhecer que você não está uma crente boa. Você tem que reconhecer que Satanás nos equilibra e tomando tudo que você tem. Eu não estou falando carro, não estou falando carro não, a sua vida espiritual. E você está ficando escravo nas suas próprias vontades. Ele orou, o povo orou, e Deus encontrou um moço chamado Gideão, malhando filho do lagar. Ele estava ali, sabe por quê? Ele estava escondendo a pouca comida que restava. Crente que ouve Deus é corajoso. Que no pleno século XXI, obedecer Deus é ter coragem. Viu, não? Porque você obedecendo a Deus, você está indo na contramão do homem natural. Deus não precisa disso não, irmão. Não precisa disso não, mano. O importante é estar na igreja e na mão. Irmão, o que é isso? Deus quer habitar dentro de você. Deus quer morar dentro de você quando você for. Quando você está nascendo naquele ambiente que não é para você. Por isso que você ei, eu posso fazer isso. Mas o homem natural, então, para ele, ó. Deus falar e vai dizer assim, essa palavra não é comigo, não. Eu estou bem. Irmão, a palavra ela veio com o endereço certo. Mas ela precisa reconhecer que precisa mais de Deus. Eles reconheceram. Deus levantou o moço Gideão. Olha o privilégio de Gideão, irmão, olha. Deus sempre falava com os profetas. Deus nunca falava diretamente com o homem. Mas Deus falou diretamente com o Gideão. Olha a diferença. Quando você está na brecha, Deus fala com você. Mas se Deus não fala com o outro, não está na brecha. Feliz aquele que ouve uma liderança na direção de Deus. Ouvir liderança sem a direção de Deus, e a mesma coisa não muda nada. Gideão ouviu Deus. E a primeira coisa que Gideão pediu sinais para Deus. Deus deu muitos sinais a Gideão. A lã molha, a outra seca, e assim diante. Mas uma coisa que Deus falou para Gideão, e Gideão foi sábio. Que eu disse, Gideão, você quer minha presença? Quer voltar de mão? Corajoso, né? O altar de Baal estava no meio do arraial. E muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer muitos altares
que não é o altar de Deus. Você está entendendo? O altar que não é de Deus. Eu lembro uma irmã lá contando o negócio de uma máquina, nós fomos orar na casa da irmã, para estar olhando, olha só, só fica enganado quem quer. Mas quem tem visão de Deus não fica enganado. Não fica. Mas aquele sorriso sutil, mas se tiver visão que acha, você vai ver o que acha atrás daquele sorriso. Então o povo cantando, e Deus dá uma visão para a irmã. 2 guardados, uma água suja e a água limpa se encontrando. E no meio daquela água tinha um altar. E naquele altar estava uma Aparecida do Norte. E ela disse, Senhor, o que é isso aqui, Senhor? O Senhor diz assim, vocês estão me louvando. Mas ela, o altar ainda é para os demônios que ela tem oferecido. Crente, viu, crente? Crente. Ela falou, Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim, chama ela para o Senhor de conversa. Aí ela falou com a mão, aí o Senhor falou, fica aqui no quarto. Aí também dois assim, mas nós temos um pouquinho de... Entendeu? Demagogo, entendeu? Tem coisa que Deus manda, meu Deus! Tem outra que chega no cantinho. Chega de cantinho suave. Entendeu? Eu sou tão assim, sem noção, sabe? Entendeu? Vai cabeçando a parte pra isso, não vai preocupar não. E de repente uma irmã chegou e falou, irmã, Jesus me mostrou um altar aqui. Aqui é que ela... O que é, irmã? É que eu tenho uma Aparecida do Norte mesmo. Eu tenho uma imagem mesmo. Irmã. Já acertou. Não tem que mandar o fazer para o outro fazer nada. Aí morou para cá. Sabe por quê, irmão? Que ele deu um filho a mais. Já tem 10 anos. Eu guardo aqui mesmo meu guarda-roupa. Olha, irmão. Mas, sinto muito, mas eu não vou desfazer, não. Sabe o que a irmã fez? Sim, o filho está tocando, pega o violão, vamos embora. Porque o altar aqui não é de Deus. Por que, mãe? Cheguei em casa e conto para você. Não adianta você fazer campanha aqui, depois ir lá para o Aparecida do Norte, não. Lá no Monte da Lapa, no Golfinho, onde você deu a volta, como primeiro. Não adianta você dar sujeito daqui, e na sua casa vai idolatria. Ou você serve a Deus, ou serve aos demônios. Você está entendendo, né? Mas que é, irmã? Não é Deus, não. A sua casa é de quem? Sua casa é de Jesus, é de quem? Quem não aparece, vai trabalhar aqui, ó. Porque a Bíblia diz, não trabalhar no chão, o tesouro. O Espírito sabe qual é, garoto? Não é aquele que é não. O Espírito é aquele que não assume a fé. Aquele que chega na faculdade, que é crente. Eu vou na igreja só. Esse ficaram de fora. Esse quer agradar o pai, quer agradar a mãe. O pai diz, se você continuar na igreja, vai para a rua. Ele pode estar, já vou para a rua, porque eu vou continuar servindo a Deus. Mas quando ele quer tanto, vou precisar agradar os outros. Sabe o que é? A minha Bíblia diz